Olá, mais um Sociedade em Ação, hoje tendo o privilégio de bater um papo muito interessante com Alexandre Batista de Matos, ele que faz parte do movimento mais antigo de voluntariado do mundo. Para mim isso é uma descoberta que me faz muito sentido a partir do momento que a gente fala no Sociedade em Ação, que visa exatamente os trabalhos voluntariados. Vamos estar recebendo então o Alexandre, que ele vai contar um pouquinho dessa história para nós. Olá, Alexandre, seja bem-vindo no Sociedade em Ação. Conforme falei, o movimento mais antigo de voluntariado do mundo. Nem todas as pessoas sabem, e para nós vai ser uma grande alegria ouvir um pouco dessa história. Qual é o movimento mais antigo de voluntariado do mundo? Olá, Simone, é um prazer, uma satisfação poder estar trazendo esse assunto que me cativa bastante e, de fato, é um movimento mais antigo de voluntariado do mundo, onde já se completa neste ano de 2018, 111 anos do movimento escoteiro, um movimento mundial que teve o seu início na Inglaterra, e trabalha muito essa questão que você busca com o programa. E que movimento é esse? É um movimento que está em movimento, é um movimento que se adequa ao seu momento atual. Por mais que o seu fundador, lá em 1807, pregou a questão do auxílio ao próximo como uma dos pilares do seu desenvolvimento, da sua progressão com os jovens, é um movimento que é um movimento inclusivo, inclui as pessoas em seu modo de formar o cidadão e, sobretudo, na questão da comunidade em si, desde cedo com as crianças, ensinando o amor ao próximo, né? Falamos desse movimento e a palavrinha mágica aquela, qual é o nome desse movimento? Sim, o movimento escoteiro, ele na realidade, ele lá na sua essência, em 1907, ele foi programado, projetado para jovens de 11 a 14 anos, chamados de escoteiros propriamente dito. Depois, na sua essência, na sua fundação, ele foi fundado por um general inglês que viu nas suas táticas de guerra, nos seus manuais escritos para facilitar o trabalho dos militares. Quando ele retornou de uma missão, ele viu que os jovens pegaram este manual e executavam as diretrizes desse manual, seguindo pistas de como montar acampamento. E ele viu que os jovens estavam um pouco descrentes naquela época, na busca de algo interessante para a juventude. Eles então foram fazer as táticas que ali estavam neste manual. Lord Baden-Powell, vendo isto e vendo o interesse da juventude, fez um primeiro acampamento para fundar o movimento escoteiro, propriamente dito. E este acampamento foi um sucesso, foram 8 dias acampado com 20 jovens, aonde que ele viu que ali poderia estar sendo fundado o movimento escoteiro. E qual a necessidade que ele sentiu de fazer, de criar esse movimento a partir do interesse dos jovens? Ele tinha um objetivo a mais, além de preencher o jovem com a curiosidade deles? Na realidade, eram duas lacunas a serem preenchidas. Uma do jovem que estava sem ter algo para fazer, né, encher o espaço do jovem e, sobretudo, também auxiliar em algumas tarefas o exército inglês naquela época, no desenvolvimento de algumas tarefas específicas que poderia ser feito por um civil.
Enquanto que os militares estavam no fronte de batalha, ele automaticamente instruiu os jovens para fazer os serviços de retaguarda, levar mensagens, providenciar a parte de cozinha, preparar roupas, fazer mantimentos. Então, ele conseguiu unir duas coisas importantes, porque eram poucos soldados, então quanto mais retaguarda tivesse para essas atividades não militares, era melhor, porque liberava os militares para o fronte de batalha. Então ele foi extremamente perspicaz na ideia dele, porque ele uniu as duas coisas num objetivo, né? Você fala que o movimento tem 111 anos e 108 anos no Brasil. Então, quer dizer, 3 anos depois o movimento já estava aqui no Brasil. Esse movimento, na sua essência, no nascimento dele, hoje nós sabemos que as mulheres fazem parte do movimento, mas há 111 anos também tinha mulheres no movimento ou era só para os jovens do sexo masculino? Sim, na realidade o movimento escoteiro nasceu genuinamente masculino e automaticamente, com o passar do tempo, o próprio general fundador do movimento viu a necessidade de haver meninas. Então, com a entrada das meninas, se ganhou em uma série de outros pontos para o movimento. Até pela dedicação da mulher, aquilo que de repente o homem não via, os detalhes, a partir do ingresso das mulheres no movimento, automaticamente se melhorou a performance do movimento, né? Onde nós estamos, tudo melhora. São 108 anos no Brasil, onde já diversas pessoas fizeram e fazem parte do movimento. De que forma o Alexandre passou a fazer parte desse movimento? O importante no movimento escoteiro é salientar que é um movimento para a família, né? O movimento escoteiro se dedica a ser uma extensão da escola, da igreja. Vai ter que cortar depois. O movimento escoteiro, então, se destina a ser uma extensão da escola, da igreja e da família, não substituindo nenhum desses 3 pilares, mas automaticamente assessorando na formação do cidadão. Então, o movimento escoteiro começa com a família trazendo jovem, lá com 6 anos e meio, então o movimento começa com 6 anos e meio até os 11, que se destina às crianças, então, que são chamadas de lobinhos. Também, por que lobinhos? Automaticamente o movimento escoteiro, lá na sua fundação, o senhor fundador viu que as crianças tinham um interesse muito grande também pelas táticas de guerra, pelas táticas de sobrevivência, porém não era um conteúdo voltado para as crianças. Então ele automaticamente, para esta faixa etária, ele pegou o fundo de cena temático quanto à história de Rudyard Kipling, O Menino Lobo. Então, dos 6 anos e meio, quando inicia, até os 11, todo o fundo de cena que nós trabalhamos é com a história do Menino Lobo. Então, dos 11 aos 15, nós trabalhamos o propriamente dito o ramo escoteiro, que trabalha o aprender fazendo e, sobretudo, no meio ambiente, acampando, montando o seu acampamento. Dos 15 aos 18, a gente trabalha a aventura com o ramo sênior, então, automaticamente, as atividades são voltadas à aventura e ao desafio, então desde jornada, raft, parte de cordas. E depois dos 18 aos 21, então, o ramo pioneiro. O ramo pioneiro é um ramo que trabalha o social e o comunitário. Então, desenvolve toda a sua atividade focada tanto no social quanto no auxílio ao próximo. Então, até os 21, então, o ramo pioneiro, e a partir daí ele adentra as fileiras do movimento, assim como voluntário, adulto, como um instrutor para trabalhar com as crianças. Vocês perceberam, né, que ele fugiu da pergunta
porque a pergunta foi como o Alexandre entrou no movimento, né? Mas ele antecipou as respostas, está excelente. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já já contando um pouco mais dessa história. Aí sim, ele vai nos responder como o Alexandre entrou no movimento, há quanto tempo ele faz o movimento e assim como, né, estar nos instruindo aí de como fazer parte e muito mais. Aguarde que já voltamos.